Uma boa tarde a todos. Quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma mensagem para sua reflexão. Daniel capítulo 3, versículo de número 16. Versículos 16, 17 em diante. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem na fornalha ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo queimou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno. Caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E falou, e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Essa palavra é uma palavra muito forte que nos mostra algo da parte de Deus, algo muito importante para as nossas vidas, porque nós tiramos um exemplo muito forte para nós nos dias de hoje. Porque a Bíblia nos fala uma coisa muito importante. Uma simples palavrinha de 3 letras que tem destruído muitas famílias, que tem destruído muitas vidas, que tem destruído muitos jovens, muitos velhos, muitos casais. Enfim, esta pequena palavra tem destruído muitas almas e levado a muitos à destruição e ao inferno. Uma palavra tão pequena que, desde o princípio, ainda lá no Éden, ela foi usada pela serpente para confundir e enganar a cabeça da mulher, da Eva. E quando Deus disse a Adão e deu a ordem que poderia comer de todos os frutos ali daquele lugar, mas apenas do fruto que estava no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que aquela ali eles não comessem, que ele deu a ordem a Adão que não comesse. E porque quando se ele comesse aquele fruto, certamente morreria. E Deus diz: certamente morrerás. Agora a serpente coloca uma pequena palavrinha para confundir: certamente não morrereis. Então o que eu quero dizer para você nesta tarde é sobre esta pequena palavrinha, não. Uma palavra que tem muito efeito em muitas coisas. Muitas vezes nós deixamos de falar um não porque nós gostamos, porque nós amamos, porque nós não queremos ver um filho sofrer, um filho ficar chorando.
Mas muitas das vezes essa palavrinha não, ela é muito mais importante do que uma palavra sim. O não, às vezes, ele se torna um sim. Muitas vezes o não de Deus é o melhor para as nossas vidas. Muitas vezes o não de um pai para um filho é o melhor para a vida dele. E existem muitas pessoas que não conhecem esta palavra. Foi tirada do seu vocabulário. Ainda hoje, eu conversando com a minha esposa, eu falava com ela. Uma palavra que havia no meu vocabulário antes, que não havia no meu vocabulário antes, e que hoje ela faz parte da minha vida, é um não, para muitas coisas. Porque já houve situações em que um filho queria determinada coisa e eu, às vezes sem poder, comprei para ele. Comprava, fazia o gosto, mas com poucos dias ele não dava valor para aquilo. É o que eu quero te dizer, você muitas vezes precisa falar um não para que o seu filho aprenda a dar valor nas coisas. O que para ele não custa nada, para você talvez custe um dia de trabalho. Muitas vezes uma criança quer, papai, eu quero uma boneca, eu quero um carrinho assim e tal, e o carrinho custa em média R$150, R$100, e você fala, é barato. Mas com o passar de meia hora, uma hora, aquele carrinho já está no canto, já está jogado ali, e os seus R$100 foram embora. Não por causa do dinheiro, é porque a criança ela já está crescendo e aprendendo a não dar valor nas coisas, não dar valor ao dinheiro, não dar valor a nada. E muitas vezes nós precisamos ser enérgicos, precisamos ser rígidos com os nossos filhos, porque muitas vezes eles querem coisas em que nós vemos que não vai dar certo, mas mesmo assim nós abrimos mão para fazer o gosto dos filhos. E muitas vezes esses filhos crescem e não traz algo para você daquilo que você esperava. Muitos jovens que estão no mundo das drogas, no mundo do crime, a culpa não é deles, a culpa é dos pais. Porque quando aquele jovem queria um chinelo, ele queria escolher o chinelo mais caro que um amigo usa, que um amigo tinha. E agora você faz da tripa o coração para comprar aquele chinelo para ele. Muitas vezes ele quer uma calça de marca, muitas vezes ele quer uma camisa de marca, um tênis de marca. E você e nós abrimos mão da palavrinha não e colocamos o sim no lugar. E o sim muitas vezes tem atrapalhado. O sim tem atrapalhado muitas pessoas. Porque muitas pessoas estão deixando de servir a Deus, muitas pessoas estão deixando de fazer a vontade de Deus, porque estão dizendo sim às coisas do mundo. Pessoas que estão se entregando por prazeres do mundo, prazeres da carne, porque não sabem falar não para a sua carne. Ainda hoje eu estava passei por um exemplo muito grande sobre isso. Eu fiz uma consagração, um jejum, até às 16 horas, e quando deu por volta de 2 horas, a minha carne já estava me pedindo algo para comer. E eu observei que se nós não tivermos forças e não falarmos não, nós acostumamos a nossa carne também com os desejos que os nossos olhos veem. Porque primeiro, toda tentação ela vem pelos olhos. Tudo que você vê e deseja no seu coração, aquilo ali você corre um grande risco de cair numa cilada. Toda tentação primeiramente vem pelos olhos. E você há de convir comigo que nós não somos julgados apenas pelos nossos atos, mas também pelos nossos pensamentos e desejos. E quando nós pensamos e desejamos algo, aquilo já está no nosso coração. E muitas vezes nós erramos simplesmente não pensar, simplesmente não desejar. Muitos homens casados, mulheres, que são atraídos pelos seus olhos por pessoas aparentemente bonitas, que vêm com uma conversa
Às vezes a pessoa está passando por uma situação no seu casamento, uma situação delicada, a ponto de separar-se, brigas dentro de casa. E às vezes chega no trabalho, na rua, no shopping, em muitos lugares, e você encontra uma pessoa ali que vem disfarçada de coisa boa, disfarçada de um grande negócio. Satanás andando num sapatinho de algodão para te enganar. E muitas vezes, como aconteceu com José, ali na casa de Potifar, aonde a mulher de Potifar agarrou ele pelas suas vestes e ele disse não e saiu. José foi muito homem, porque o homem ele ia dizer, para provar para si mesmo, que teria que deitar com aquela mulher para provar a sua masculinidade. Mas José não preferiu falar não, porque ele foi muito mais homem do que qualquer outro. Ele foi muito mais capaz do que qualquer outro. Ele provou que é possível dizer não e ser um homem com o coração voltado para Deus e obediente a Deus, mesmo numa situação delicada. Você não precisa provar a sua masculinidade para ninguém. Você não precisa provar que você é homem para ninguém. Você não precisa provar nada de você para ninguém, a não ser para Deus. Provar que o seu coração é de um verdadeiro adorador. Você precisa viver uma vida com Deus, arrancar os sims para o mundo e dizer sim para Deus, e dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. Muitas coisas que vêm dessa maneira, desejos carnais, pratos que o inimigo te oferece, você precisa dizer não. Quando você sai da sua casa para ir para o trabalho e você se depara com todo e qualquer tipo de situação na rua, tanto homem como mulher, você tem que sair preparado com uma palavrinha decidida, não para as coisas do mundo. Eu tomei essa decisão de falar não para as coisas do mundo, para aquilo aonde só havia um sim antigamente, aonde eu queria provar para as pessoas como eu era, aonde eu queria provar algo que talvez atrapalhasse a minha vida, mas eu não estava nem aí. Mas hoje eu quero viver uma vida para Cristo. Você precisa sair da sua casa com essa palavrinha na sua bagagem, não. E quando Satanás vier te oferecer pratos, Satanás vier te oferecer bandejas, você diga não, Satanás. Quando Satanás vier te tentar, você diga para trás de mim. Cite as Escrituras, porque ele tentou a Cristo, ele tentou a muitos, até mesmo a Cristo. Ele não poupou de tentar, mas foi uma viagem perdida. E assim também tem que ser com as nossas vidas. A Bíblia nos mostra esses três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que recusaram-se a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, a qual os reis, os sápatras estavam todos ali juntos, reunidos, todos se dobrando ali diante daquela estátua, mas eles se recusaram. E havia alguns homens que os observavam, porque eu acredito que eles não estavam nem aí para aqueles que estavam se dobrando, porque eles já sabiam que eles iriam se dobrar. Mas Satanás coloca pessoas para vigiar você. Ele mesmo se incumbe de vigiar você, para te acusar, para jogar contra você algo que você não fez, para jogar algo contra a sua vida, para tentar te matar, para tentar te parar. Ele vai ficar te vigiando, como estes homens estavam olhando. E quando Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles ainda não tinham dito que não, mas eles se recusaram, eles não se dobraram, eles não estavam de joelho. E aqueles homens vieram e comunicaram ao rei que havia 3 jovens que não se dobraram. Imediatamente o rei mandou trazê-los. E quando eles foram arguídos sobre isso, eles disseram,
ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Nós não precisamos te responder mais. Como se ele estivesse dizendo: você não está vendo que nós estamos aqui de pé? Nós não nos dobramos diante dessa estátua. E este homem se irou, e eles continuaram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo e do forno ardente e da tua mão, ó rei. E fique sabendo que se ele não fizer isso, e se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Olha só, o coração deles estava decidido, porque havia princípios na vida daqueles jovens. E uma coisa que não pode sumir da tua vida são os princípios. São as coisas que nós aprendemos com a palavra, com os nossos pais. E a palavra nos ensina a nunca nos dobrar diante de outros deuses, nunca aceitar prazeres que não são um prazer na presença de Deus. Princípios que nos levam à paz, princípios que nos levam a servir a Deus de verdade, a ponto de que as pessoas olhem para nós e vejam a glória do Senhor estampada no nosso rosto. Agora eu vejo que aquele homem se indignou e mandou lançar aqueles jovens na fornalha de fogo ardente. Mas mesmo assim, eles não disseram: sim, nós vamos. Não. Eles continuaram dizendo: não. Não nos dobraremos diante desta estátua. E eu quero te dizer uma coisa: continue dizendo não. Continue dizendo um não para mentira. Continue dizendo um não para fofoca. Continue dizendo um não para prostituição. Continue dizendo um não para traição. Continue dizendo um não para aquela amante que antes você tinha no passado e acabou com tudo. Continue dizendo não e sirva a Deus. Viva uma vida para sua esposa, para o seu marido, para a sua família. Continue dizendo um não para os desejos da carne, para os desejos do mundo, para os prazeres imorais, para os vícios. Continue dizendo um não para a rebeldia. Continue dizendo um não quando a sua mãe e o seu pai te chamam a sua atenção e você quer responder e você talvez decide até sair de casa. Continue dizendo um não para isso. Continue dizendo um não para Satanás. Porque eu quero te dizer uma coisa. Um não, ele te torna um corajoso. Porque é preciso ter coragem para dizer não às coisas do mundo. Mas um sim, muitas vezes te torna um covarde. Muitas vezes te torna um covarde porque você tenta alimentar os desejos da sua carne, massagear o seu ego, achando que com isso você vai a algum lugar. O único lugar que a pessoa consegue ir dizendo sim para todos os desejos da carne e os prazeres do mundo é para o inferno. O único caminho que ele conseguirá andar e trilhar e chegar é o inferno. Ele estará distante do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de mentira, de orgulho, porque não consegue dizer um não, um basta para as coisas de Satanás, para as coisas que o inimigo oferece. E o diabo anda oferecendo pratos. O diabo anda oferecendo pratos e mais pratos e mais pratos. E hoje ele não precisa nem te dar na sua mão, porque as próprias pessoas já tomam. Pastores que se entregam a troco de dinheiro, querem ir para uma certa determinada igreja para pregar, mas eles não vão por amor, para trazer uma palavra. Vão por interesse de dinheiro. Quem paga mais, ali ele está. Quem paga mais, quem dá uma maior oferta, ali ele vai estar. Eu quero te dizer, se você é um desses pastores que está se entregando, se você é um desses irmãos que está se entregando em favor do dinheiro. Por quê? Porque se nós colocarmos a nossa vida material, olharmos para dentro de nós, para um homem
que necessita de pagar as suas dívidas, que necessita de pagar os seus boletos bancários, as suas contas, seu aluguel, sua prestação da casa, do carro e muitas outras coisas, se você olhar para isso, você acaba se entregando. E eu quero te dizer, uma vez que você abrir mão do não e dizer sim no lugar do não, muitas vezes você vai caminhar por esse caminho. Muitas vezes você já não vai precisar ser mais tentado. Basta abrir a boca e você já estará lá. Eu quero te dizer uma coisa. Aprenda com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aprenda a dizer não para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, em coisas que não atendem às vontades de Deus. Muitas vezes o seu filho quer algo, o seu filho quer fazer alguma coisa e foge do seu controle, porque muito sim que você soltou da sua boca. Muito sim que veio de você, talvez com o coração doendo, e a mamãe diz, eu não consigo ver o meu filhinho assim, eu não consigo ver o meu filhinho chorando, mas eu não consegui ver ele pedindo isso. Aprenda a dizer não, para que amanhã o diabo não diga sim para ele. Aprenda a dizer não para ele agora. Veja os exemplos que nós temos. Veja os exemplos que nós temos na palavra. O exemplo que nós temos na palavra de muitas coisas, de livramentos que Deus deu aos seus filhos, e muitas vezes com uma palavra: não faça isso, não faça tal coisa. Eu quero te dizer, estes jovens, eles foram duros não de coração, mas na decisão. Sim, a Bíblia diz, seja a sua palavra tudo em sim ou não, sim, sim, não, não. Não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem por nada. Mas seja sim, sim, não, não. É por isso que nós precisamos ser um obreiro aprovado. Por isso que nós precisamos ser um obreiro em que não haja nada em que venha nos acusar. Nada que possa nos acusar. Precisamos ser obreiros aprovados por Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, nos diz que nós devemos ser obreiros aprovados e não ser reprovado por ninguém. Que não haja nada que nos reprove. Mas um obreiro aprovado, ele carrega no seu alforje, na sua bolsa, na sua bagagem, a palavra não para as coisas do mundo, não para o desnecessário, não para as coisas que Satanás vem trazendo para você. Aprenda com Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque esses jovens disseram não. E quando eles disseram não aqui, o Senhor disse sim lá no céu, estarei com vocês. E quando aquele rei olhou dentro da fornalha, ele limpa os seus olhos e eu estou vendo algo. É uma miragem. E todo mundo, o que está acontecendo? E ele diz, não lançamos nós 3 homens ali dentro, mas eu estou vendo 4. E o 4 tem uma semelhança do Filho dos Deuses. Sabe quem era aquele homem que estava ali? Era Jesus, que estava com eles ali. O Espírito de Deus estava ali guardando, porque eles aprenderam a dizer não na hora certa. Sabe por que Potifar? Porque José chegou a governador do Egito? Porque ele disse não uma vez na casa de Potifar. E muitas vezes tem sido assim. Sabe por que Noé foi lá, salvo com a sua família? Deus achou graça nele. E ele começou a fazer aquela arca ouvindo a voz de Deus. E muitos diziam, Noé, para com isso. Sabe por que Noé conseguiu ficar firme até o fim? Porque ele disse, não vou parar. Vou continuar a fazer a obra que o Senhor me mandou. E assim nós devemos ser. Aprenda a dizer um não. Aprenda, mesmo que doa no seu coração. Mesmo que você veja que você vai ficar chateado com aquilo. Mas é uma coisa passageira. Logo o Senhor vai mudar a situação e vai trazer para você coisas sobrenaturais para a sua vida. Quando você disser não para Satanás,
quando você disser basta, não quero, eles vão te caluniar, eles vão te chamar de fanático, eles vão te chamar de santão, eles vão te chamar de todos os nomes que quiserem, mas importa mais agradar a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. E você dizendo não para as coisas do mundo, não para o diabo, você vai ser bem sucedido, como esses jovens foram, como José foi. A Bíblia diz que esses jovens, o rei multiplicou os bens deles ali, o rei abençoou a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles disseram não. Não nos curvaremos diante de nada, a não ser o nosso único e grande Deus, o Senhor. Que nesta tarde de domingo você possa ser cheio do Espírito Santo e aprender a dizer não. Quantas vezes a sua esposa já chegou para você e disse: não faça isso, meu amor, pode dar errado. E você disse: eu vou fazer, porque o seu coração está mandando. E você vai lá e faz. E quando volta, as coisas deu tudo errado. E ela diz: está vendo, eu não te disse? Às vezes a sua esposa está sendo usada por Deus, o seu marido, o seu filho, para abençoar a sua vida. Dê ouvidos à voz de Deus através da sua esposa, do seu esposo, do seu filho. Dê ouvidos à voz de Deus. Não faça aquilo que aponta o seu nariz. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final deles são caminhos de morte. No fim deles são caminhos de trevas. Eu me recordo quando eu era jovem ainda, menino, e ainda com 16 anos de idade, 16 para 17 anos, eu fiz um acerto numa empresa que eu trabalhava e peguei um dinheiro bom para uma pessoa dessa idade. Cheguei em casa e falei: mãe, eu vou para o Rio de Janeiro, para Teresópolis, e vou viajar. Minha mãe falou: o que você vai fazer lá? Eu disse: mãe, eu quero passear, eu quero sair, quero curtir. E minha mãe olhou para mim e disse um ditado que eu nunca mais esqueci. E ela falou: formiga, quando quer voar, cria asas. Só que você já deve ter visto a formiga que cria asas, porque ela voa por pouco tempo. Às vezes em uma época de chuva, e o tempo fica meio que nublado e começa a aparecer aquelas formiguinhas voando. Uns chamam de aleluia, outros chamam de... eu não sei o nome, eu conheço por aleluia, e ainda, graças a Deus, glória a Deus por isso. E essas formiguinhas, você vê umas voando e rapidinho elas estão no chão, porque as suas asas, se você encostar, ela cai. E assim somos nós. Quando ela está no chão, ela está à mercê de pessoas pisarem, de outros animais, de outros insetos maiores ou outros bichos virem comerem elas, morrerem. Certo é que elas vão morrer. Agora, o que minha mãe queria me dizer? Você tem tudo aqui. Você tem tudo aqui na sua casa. Você está tranquilo. Pega o seu dinheiro e guarda. Compre algo para você. Mas eu disse sim ao meu desejo e não para minha mãe. Não para a coisa certa e sim para as coisas erradas. E ela me disse: tudo bem. A formiga, quando quer voar, cria asa. Eu não entendi isso e falei: isso é uma coisa boba. Mas hoje eu entendo. A minha mãe dizia: o seu dinheiro vai acabar rápido, a sua alegria vai acabar rápido, porque quando você vê o seu dinheiro não vai estar mais na sua carteira e você vai lembrar do que eu te disse. E hoje eu queria ter a minha mamãe aqui para agradecer ela. Falar: mamãe, muito obrigado. A minha mãe, o meu pai, que tantos conselhos me deram e já partiram, já estão na glória. E falar: muito obrigado, porque hoje eu sei todas as coisas que a senhora me ensinou. Todas as coisas que o meu pai me ensinou, hoje eu consigo ver. E aprendi a dizer não. E digo mais uma vez não para o diabo.
para as coisas do mundo, para as coisas que eu fazia antigamente, para os desejos da carne, para as traições. Em nome do Senhor Jesus, não, eu digo não para tudo que é do diabo e digo sim para o Espírito de Deus agir na minha vida. Que o Senhor possa te abençoar. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.